Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre o novo CPC, aqui do Legal em São Paulo. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência, espero que todos vocês estejam gostando das nossas aulas. Como eu disse em outras ocasiões e repito novamente, são 10 mini-aulas, né? Eu gostaria que você assistisse todas elas, estão divididas 5 comigo, professor Durval, 5 com o professor Fábio Cáceres. Nós vamos, inclusive, dividir uma pós de processo civil aqui à distância. Então, você fique em contato com o Legale, www.legale.com.br. Nós faremos uma pós-graduação à distância sobre o novo CPC. Essa pós vai te capacitar não só a advocacia, né, a administração da justiça via manejo, não é? Também, se você tiver uma outra função jurídica, não é? Também estará apto a tanto, e gostaríamos que vocês estivessem conosco aqui também, como também, em linhas gerais, para o magistério superior. Porque o que nós teremos? Nós teremos aí, brevemente, um CPC vigorando, um CPC novo, reformulado, repaginado, muito bacana, muito interessante, muito potente. Então, com essa pós, com esse enfoque, você no conforto do seu lar, no conforto do seu escritório, né, você estará conosco assistindo às aulas, logo você se tornará, então, um especialista, uma pós-graduação lato sensu, né, com 360 horas aula. Nós vamos procurar, além da metodologia científica específica da metodologia, da didática no ensino superior, nós teremos, então, a grande parte da totalidade das horas voltada para o estudo do novo CPC. Não só doutrinariamente, como tecnicamente, como ponto a ponto, artigo por artigo. Compreendemos que nesse período de vacácio e logo depois, no período de próprio vigor do CPC, na sua plenitude, nós tenhamos aí um outro ponto que será debatido arduamente. Mas eu acho que já dá para nós trabalharmos e startarmos aí grandes questões jurídico-técnicas e processuais acerca das várias nuances desse CPC. Tá bom, pessoal? Esta aula, ela está pensada, está dinamizada para oferecer para você alguns aspectos, né, desse procedimento, né, desse processo de conhecimento, desse novo procedimento do código. Então, nós gostaríamos de trabalhar algumas questões. Nós já vimos, a primeira aula foi referente às normas fundamentais desse novo CPC. Então, nós já vimos agora a ordem cronológica de julgamentos, né? Os processos terão que ser decididos na ordem que foram remetidos ao gabinete do julgador para deliberação. Com isso, todos os processos deverão integrar uma lista para consulta pública, de modo a garantir o mínimo de previsibilidade às partes quanto à possível data de solução dos seus litígios, do seu processo. Lembrando a vocês que esse material é um material muito bom, é um relatório, né, do Legislativo sobre o novo CPC, da qual eu fiz questão de trabalhar aqui, porque é muito bom, muito bem elaborado, muito competente a elaboração pela nossa Câmara Legislativa, e dizer para vocês que o material referente a essa aula estará à disposição também aí, viu? Você pode entrar aqui no www.legale.com.br, materiais grátis, tá? Então, os materiais referentes a essas aulas estarão à disposição para vocês lá, tá bom, pessoal? Próximo, desconsideração da personalidade jurídica. Teoria da penetração, ou como gostam lá os ingleses, trigger legal ent, né? Então, ela passa a ser instaurada em incidente no qual se apurará em contraditório prévio a ocorrência ou não das situações autorizadas pela lei. Nós temos lá ela no 28 do CDC e no 50 do Código Civil, para responsabilização pessoal dos sócios da pessoa jurídica. Tá? Nesse ponto, positiva também a possibilidade de que a desconsideração atinja bens do mesmo grupo econômico. Pessoal, isso é muito bacana, viu? Muito interessante. E já sem perder tempo, vamos dar uma olhadinha nesse dispositivo. Eu acho assim que é uma das grandes conquistas, né, vamos chamar assim, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né?
o legal entity lá dos Estados Unidos, né? 133 é a pessoa jurídica. O incidente, então já é um incidente processual. O artigo já começa traçando, não é, qual é a figura jurídico-processual dele. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. O 134, eu vou ler pouquinho, na realidade não quero esgotar, né? São mini aulas, então a gente vai trabalhar alguns pontos específicos. Então aqui vai estar assim, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Olha, pessoal, se você combinar o 133 do CPC com o artigo 50 do Código Civil, nós teremos um pedido atualizadíssimo, né? Não só pelo Código Civil, que tem pouco tempo de vigor, olhando pelo prisma do direito, né? Já tem um tempinho, mas para nós é uma criança ainda, né? O Código Civil. E o novo CPC agora. Então você vai poder criar um incidente absolutamente maravilhoso, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Porque essa personalidade jurídica da empresa, né, que esse ente personificado que vem com um registro dos seus atos constitutivos no cartório competente, no órgão competente, que vai dar essa personalidade jurídica também é um bloqueio, né, às ações contra os sócios, que escudam, né, e devem escudar mesmo na personalidade jurídica da sua empresa, né, as defesas. Então, quando ocorrer desvio de objeto, né, enfim, confusão patrimonial, são as situações previstas no artigo 50 do Código Civil Brasileiro, para que você possa, então, erguer o véu dessa pessoa jurídica, desconsiderar essa personalidade jurídica, que na realidade é um verdadeiro escudo, né, para que você possa, então, avançar nos bens dos sócios, tá bom? Então, é muito importante esse incidente. Lembrando que é um incidente que pode ser proposto em qualquer uma das fases processuais, do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença, no processo de execução, enfim. Então, é uma coisa interessantíssima para você trabalhar, tá bom? Então, vamos em frente. Fica instituído o dever das partes e seus procuradores de manterem seus endereços atualizados. Ah, pessoal, isso eu acho fantástico. Eu acho fantástico pelo seguinte, porque, na realidade, depois que eu instalo a lide, como o juiz conversa com as partes, né? Como é que ele trava esse liame entre as partes? A partir das intimações. Então, aí, é muito importante que não só as partes, como seus procuradores, né, mantenham seus endereços atualizados. Não só os endereços físicos, mas também os endereços eletrônicos. Eu não sei se você já assistiu a minha aula sobre petição inicial. Se você não assistiu, eu faço aqui o convite para você assistir, para que você esteja conosco aqui nas 10 mini-aulas que nós temos sobre o novo CPC, e verifique que agora já é muito moderno o endereço eletrônico, né? Ninguém mais manda carta ou intima formalmente, né? Nós vivemos numa época de aplicativos que nos dão uma grande mobilidade. Então, na realidade, o nosso endereço eletrônico, muitas vezes, é de uma importância, às vezes, até maior do que o nosso endereço físico residencial mesmo, né? Então, temos aí essa disposição. A multa por litigância de má-fé é elevada de 1 para percentuais entre 2 e 10. Né? Então, ponto também interessante. Os honorários advocatícios sofrem uma substancial alteração. Né? Nós temos agora os honorários recursais, o 85, parágrafo 1º. Os honorários advocatícios das causas em que for parte a fazenda pública, eles passam a ser regulamentados em percentuais e em faixas. Tá? Isso aqui ficou muito interessante para a fazenda. Né? E esse aspecto aqui diz respeito à vedação de compensação de honorários advocatícios na hipótese de sucumbência recíproca. Eu tenho conversado em palestras que eu tenho proferido, em aulas na Escola Superior de Advocacia aqui em São Paulo, no sentido de que, como advogado, viu, pessoal? Agora falando para você na nossa proximidade,
não é? Eu tinha essa questão, às vezes me doía, né? Porque as pessoas falam assim, não, honorário, sucumbência, cada um pague o seu. Em linhas gerais era isso. Cada parte que arque. Então, na realidade, a sucumbência que nos pertence por lei federal, né, a sucumbência é do advogado. Na realidade, na parcialidade, na sucumbência parcial, nós tínhamos uma profunda dificuldade. E muitas vezes a gente até não recebia mesmo, porque na própria dispositivo, na própria costura do acordo, né, isso acabava ficando perdido ali no meio do acordo, enfim, cada parte sucumbia por si. Agora não pode, né? Não pode. Nós temos aí a figura da vedação da compensação. Então, agora, mesmo quando nós tivermos aí uma procedência em parte, houver sucumbência parcial, essa sucumbência parcial será motivo de crédito de honorários advocatícios para ambos. Porque ambos sucumbiram. Então, na realidade, essa sucumbência recíproca, ela está vedada agora. Muito bem, a responsabilidade pelo pagamento da perícia passa a ser das duas partes, quando a prova for requerida por ambas, no artigo 95. Atualmente, então, a hipótese, só o autor responde pela despesa, é numa luta também, né? A gente tinha que ficar a todo momento peticionando para o Poder Judiciário, ó, Poder Judiciário, quem é que paga? Eu não pago, quem paga é... Bom, enfim, agora isso daí está um pouco dirimido também, o Código vem trazer isso daí, o que é muito interessante. Fase de conhecimento, que é o que nós estamos trabalhando agora, né? Já se admite a possibilidade de limitação do litisconsórcio, né, na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio, né? Então, assim, o que acontece? Agora, na realidade, nós tivemos o quê? Essa limitação litisconsórcio, ela foi carregada. Não é? Se o juiz sentir, não é, que um litisconsórcio muito extenso, não é? A presença de muitos autores, um litisconsórcio ativo ou de litisconsórcios passivos, os réus, ou até mesmo misto, não é? Pode comprometer a fase de cumprimento de sentença, pode comprometer aí a impugnação, embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença, ou embargos oferecidos na execução do título extrajudicial, né? Então, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder limitar. É um poder interessante, porque nós não podemos perder de vista que, na realidade, o artigo 1º do CPC fala em ordem, não é? Fala em valores e, principalmente, fala em oferecer uma jurisdição célere, uma jurisdição ativa, né, que dê um cumprimento, dê uma solução satisfativa à parte, né? E às vezes o litisconsórcio realmente, queira ou não queira, acaba por comprometer o trabalho do magistrado, que é quem dirige o processo, né? E até às vezes um pouco, de uma certa maneira, até chega a comprometer indiretamente também o trabalho dos colegas advogados, do próprio Ministério Público. Enfim, de uma maneira geral, então, é um fator aqui de dar uma maior nuance, uma maior celeridade, né, ao processo civil. Veja, instituiu-se o impedimento para o magistrado atuar no feito quando a procuração for conferida a membro do escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que seja seu cônjuge ou companheiro ou parente até o 3º grau, mesmo que não intervenha diretamente no processo, né? E outro, cria-se mais uma hipótese de impedimento. Impedimento. O juiz não poderá decidir processos em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha vínculo empregatício ou para a qual já tenha exercido o magistério. Veja, são pontos aqui interessantes que a gente tem que trabalhar. Não quero aqui se discutir, porque é um mérito complexo, um mérito interessante, né? Mas para evitar, sei que o magistrado não teria essa parcialidade, mas é uma válvula de trava, né? É uma trava de segurança. E até bom, o próprio magistrado gosta dessa trava, porque permite a ele, né, se dar por impedido de julgar estes processos, da qual amanhã ou depois, ainda que ele tenha sido extremamente apartidário, né, que ele tenha visto, o olhar dele seja justamente para a prestação jurisdicional efetiva, sem ver a quem, né,
apenas tão somente formando seu juízo, né, imparcial em relação ao pedido e à resistência dele. Mas veja, pessoal, ele evita. Se diz, não, mas ele errou, porque ele também, mas também... Não, mas não tem também. Ele vai ficar muito mais confortável se dizer que está impedido, do que eventualmente caminhar com o processo, que amanhã ou depois, qualquer que seja a sua decisão, vai ter sempre aquela questão, mas também, então no também é melhor já travar, né? Muito bem, é criado o período de suspensão de prazo, hein, não são interrompidos, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Olha, pessoal, isso daqui, num passado remoto, eu já passei dos 50 anos de idade, mas nós tínhamos dois descansos por ano. Era muito bom também, mas um é imprescindível, né? Por quê? Porque o advogado ele tem um trabalho muito forte, muito pesado, né? O profissional do direito ele está envolvido com lides, ele está sempre envolvido com processo. A ciência humana ela é muito difícil, ela esgota muito, né? Então, o advogado, nesse período, que é um período festivo, um período de final de ano, ele possa, juntamente com os seus familiares, muito provavelmente os seus filhos, a sua prole, também estará no período de gozo de férias escolares, enfim, ele poderá, junto com os seus familiares, ter aí um mês de descanso, né? Então, eu acho muito justo, até porque, recentemente, nós tínhamos, como aconteceu aqui no estado de São Paulo, que alguns tribunais, com muita justiça, ofereciam essa solução de descanso aos advogados, outros tribunais não. Então, para o advogado foi terrível, porque parou de um lado, mas não parou de outro, enfim. Então, é melhor que não tenhamos nada do que tenhamos parcialmente uma solução de suspensão de atividades forenses, né, processuais. Então, eu acho que realmente é um período em que a jurisdição deve oferecer, o Poder Judiciário deve oferecer ao advogado que possa, então, descansar com a sua família, né? E juízes, promotores e defensores continuarão a exercer as suas atribuições normalmente, afinal de contas, vivem um outro regime, né? Então, normalmente, salvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. Tá bom, pessoal? Pontos importantes, assim, a gente vai lembrando sempre a você que nós vamos discutir com muito mais profundidade estas questões, né, futuramente, mas eu acho que no nosso curso de pós-graduação, mas eu acho que seria interessante nós discutirmos um pouco estas questões, e agora eu vou dar uma lida no 220, vou me permitir aqui dar uma lida no 220 e no artigo seguinte, até porque eu acho que merece, né? Afinal de contas, é uma pretensão nossa, né? E bacana. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Tá? Inclusive 20 de janeiro. Deixou claro. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui pontos importantes, né, para nós discutirmos aí na nossa pós. E o 219, nós estamos trabalhando dos prazos, né, na parte de prazos do Código. E diz assim, 219, na contagem de prazo em dias. Mas a grande parte do processo é contado em dias. Então, é a cara nossa, né? Estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Veja que interessante, então. Grande parte, então, dizer quase a totalidade dos prazos são contados em dias no processo civil, em dia, né? Então, dia
dia, enfim. Então, dia a dia acaba que a gente tinha muito essa dificuldade, né, dos prazos imediatamente se vencer numa segunda-feira, não dando ao advogado, porque nós temos que observar o seguinte, na prática do nosso dia a dia, independentemente da questão doutrinária, filosófica do CPC, científica. Vamos pensar na prática. Nós tínhamos muita dificuldade de localização dos nossos clientes. Então, às vezes, não necessariamente prazos de 5 dias, são poucos, né? A maior parte dos prazos agora são 15, né? 15 dias úteis, né? Então, a maior parte dos nossos prazos, e nós temos os embargos com 5, né? A resposta à tutela cautelar, né? Então, enfim, mas a gente vai dar uma olhada nisso daí melhor durante o decorrer das nossas aulas. A aula de tutela vai ficar com o meu amigo, o professor Fábio Cáceres, que com muita competência vai passar para vocês todas as nuances da tutela. Então, mas o que eu gostaria de trabalhar agora com vocês é isso daí, né? Então, esses 5 dias nos dão a possibilidade de movimentação do escritório para atendimento da ordem judicial ou para atendimento do prazo, né? Evitando, assim, desculpa até a expressão popular, aquele auê, que era o cumprimento de prazo de 5 dias, era realmente muito difícil para o advogado. Então, agora nós temos essa possibilidade de dias úteis, o que nos dá uma garantia, uma satisfação maior, né, no nosso dia a dia, porque, na realidade, para cumprir o prazo judicial, nós precisamos do viés administrativo, o encaminhamento do e-mail para o nosso cliente, não é? Você que é defensor público, não é? Você que é procurador do Estado, enfim, você vai precisar de algumas informações para poder realizar ali a petição, para poder elaborar a petição, que muitas vezes 5 dias realmente era um prazo de fôlego curto, né? Então já deu uma aumentada, já deu uma melhorada, não é? Então vamos lá. Próximo. O prazo de carga rápida é ampliado de 1 para 2 horas a 6 horas. E fica instituída a sanção para quem não devolver os autos dentro desse tempo. Olha, pessoal, eu vou até fazer uma outra leitura aqui, é uma aula até mais tranquila, nossa, e como o tema é muito amplo, nos permite conversar sobre um outro aspecto interessante aqui do novo CPC. E veja que importante, o advogado tem direito a 107. Bom, para mim é um artigo maravilhoso, né? O advogado tem direito a, é minha cara, né? E aqui temos lá, ó, parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias, pelo prazo de 2. Começa com 2. Então, não é mais... há 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade de prazo. O que é interessante aqui observar? Alguns tribunais... por questões de provimentos internos e de baixas determinações específicas, acabavam, olha, 15 minutos carga. Não, é meia hora a carga. Não, a carga é 1 hora. Agora acabou. A carga é no mínimo 2. Mínimo 2 horas, para que você possa não sair correndo, atravessando a rua com sinal vermelho, enfim. 2 horas, na grande parte das comarcas brasileiras, 2 horas você consegue levar o processo ao seu escritório, extrair a cópia que você precisa, física ou digital, e fica muito bom, não é? De 2 a 6 horas. Então, eu tenho esse direito. Então, isso é muito importante. Então, você vai chegar lá no balcão e vai falar, o colega acabou de levar em carga. Bom, a gente já sabe que no mínimo 2, tá? No mínimo 2, às 6 horas. Então, quem vai decidir é o colega que está com os autos. Sabedor, né, que se os autos não forem devolvidos dentro desse tempo de 2 a 6 horas, haverá em relação a este colega uma sanção. Muito bem. Na questão do prazo, né, para a apresentação, vamos lá. Dar uma lida aqui rápida nesse sentido.
Mas, professor, a pessoa ainda está muito recente, a gente está aqui firme, tentando guardar, não é? Mas muita coisa nós ainda vamos beber aqui da fonte. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos. O 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro. Defensoria Pública. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para as manifestações processuais. Então, o prazo é em dobro. Dobro, ponto. Em dobro em dias úteis. Tá? Em dobro em dias úteis. O que eu acho muito justo, né? Porque, na realidade, estes órgãos acabam tendo, em relação às suas funções, como são funções relacionadas ao direito público, então eles acabam tendo razoavelmente uma carga de processo interessante. Então, nada mais justo que tenham também um prazo um pouquinho maior para que possam cumprir adequadamente, né, estas ordens judiciais, né, estes prazos peremptórios aí, de preclusão. Então, vamos lá. Então, acabou o prazo quádruplo, né? E agora tem todos em dobro, nós já vimos aí os dispositivos, 183, 180 e os outros. O 13, muito interessante. As intimações dos advogados pelo Diário da Justiça poderão ser realizadas apenas em nome da sociedade a que pertence. Ah, mas isso daí, pessoal, eu acho absolutamente fantástico. Eu até quero aqui... professor, vou, quero ler com vocês aqui, olha, essa questão juntos, não é? Então, aqui, ó, vamos lá, 272, parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer, poderão, é uma faculdade do advogado, que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, então aqui nós já temos uma petição, nós já temos um requerimento da sociedade, é um pedido da sociedade, né? Uma sociedade, obviamente, qual é o requisito que nós temos? O requisito que nós temos é de que a sociedade esteja regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas isso é óbvio. O que me faz advogado não é ter a carteira da Ordem. O que me faz advogado é estar inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, às vezes você fala em muitos concursos públicos, não é? Vamos pegar aí no Ministério Público, fala, eu preciso que você apresente provas de que é advogado. A pessoa entrega a carteira da Ordem. Não, eu também. Eu quero que você me demonstre que você está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Porque a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, é óbvio, pessoal, a carteira de identidade nossa tem um valor, de provarmos a nossa identidade como pessoa e como advogado. Mas uma prova potente é a inscrição. Né? Porque o nosso estatuto diz a atividade da advocacia e o nome advogado é privativo daquele inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E no caso específico, para você requerer que essa intimação saia em nome da sua sociedade, é imprescindível, é pré-requisito básico, basilar, enfim, inafastável, que a sua sociedade tenha uma inscrição na respectiva Ordem dos Advogados do Brasil, aí na sua localidade, tá bom? Durval, mas por quê? Não, por uma razão simplérrima, Qual é, pessoal? Vamos comigo. Num escritório de advocacia que nós vamos ter aí, tenhamos aí uns 40 advogados, pode haver uma rotatividade entre esses colegas. Então, passa em concurso, abandona a advocacia, sai para poder abrir um escritório próprio, sai para a mercancia, aposenta, enfim. Né? Infelizmente, tem aí alguns outros aspectos de saída, de retirada até litigiosa da sociedade, entre sócios. Então, o que acontece? Ele carrega consigo a intimação. Isto do ponto de vista técnico, administrativo e processual, porque a intimação é na pessoa do advogado, pode causar um certo prejuízo, porque o colega, às vezes, de má fé ou até de boa fé, esqueceu, enfim,
acabou não informando a sociedade a que pertencia da intimação que recebeu. Então, para evitarmos esse tipo de coisa, você pode ou pedir para que todas as intimações saiam em nome de um dos sócios, que você sabe que não vai sair da sociedade, não é? Foi quem fundou, vamos chamar assim, a liderança maior da sociedade, ou é um dos sócios que nós chamamos de aqueles sócios cláusulas pétreas. Então, tudo bem. Agora, o melhor mesmo é pedir para que saia em nome da sociedade. E assim acabou essa questão de rodízio, acabou essa questão do advogado ser intimado e não estar mais dentro daquela respectiva sociedade de advogados. Tá bom, pessoal? Então, eu até quero aproveitar esse momento e reiterar aqui o nosso convite para você que está nos assistindo, colega, advogado, promotor, defensor público, procurador do Estado, enfim, magistrado, que esteja conosco na nossa pós-graduação aqui, à distância, sobre o novo CPC. Tá? Serão 360 horas aula, né, incluindo aí já a didática e a metodologia, e a nossa pretensão, e assim o faremos, 300 horas aula voltada diretamente para o novo CPC. Artigo por artigo, ponto por ponto, doutrina por doutrina, posição por posição doutrinária. Isso é muito importante para nós realizarmos esse debate, tá? E em grau de especialização, tá? Em grau lato sensu. Então, venha conosco, acompanhe aqui no Legale, www.legale.com.br, para que você possa ter acesso à nossa pós, uma pós que você é à distância. Então, me parece que presencialmente você só vem uma vez para a realização de uma atividade final, para que você possa, então, ter aí esse título de especialista no novo CPC. Vai te capacitar não só para a advocacia, de uma maneira geral, para o exercício, para o seu mistério forense, processual, científico, como também para o magistério em curso superior. Tá bom, pessoal? Então, fique conosco, acompanhe as novidades. Logo, logo, nós teremos essa pós. Essa pós será muito... haverá muito de nós aqui. Nela, principalmente 2 professores que estarão mais contigo aí no conforto do seu lar, no conforto do seu escritório. Sou eu e o professor Fábio Cáceres. Tá bom, pessoal? Vamos em frente. O Ministério Público passa a ter prazo peremptório de 30 dias para suas manifestações na condição de fiscal da ordem jurídica. A nulidade ocorrerá se não for intimado para se manifestar, mas se a manifestação não acontecer em si. Veja, pessoal, esse é um ponto aqui importante, né? Existem aqui 2 questões, não for intimado e não houver manifestação. Tá? Então, aí a gente tem que entender, a gente vai aprofundar esse estudo, obviamente, na pós, mas agora, né, a gente pode trabalhar essa questão, e é uma questão importante, afinal de contas, eu costumo sempre dizer que o Ministério Público ocupa uma função importantíssima no direito, né, inafastável. O Ministério Público será, artigo 178, o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica. Puxa, eu gostei muito dessa expressão, né? Fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Então, ele tem 30 dias para intervir como fiscal da lei. Não é? Então, o que é importante aqui? Por que é que nós temos 30 dias? É uma questão que nós já conversamos, que é a questão da celeridade, né? O CPC, em linhas gerais, ele tem essa pretensão, uma pretensão muito positiva de tornar, né, a jurisdição, a entrega da função jurisdicional ao jurisdicionado, né, ao interessado, de uma forma mais rápida, forma mais célere. Tanto é verdade que na minha aula de normas fundamentais, vocês perceberam que já temos mais do que um dispositivo, né, pugnando, né, pedindo, requerendo, né, de todos aqueles, né, que se pautem por uma solução rápida do conflito. Por quê? Porque conflitos
que se prolongam no tempo, acabam se tornando, às vezes, perniciosos e difíceis, né, e acaba tendo aí algumas repercussões na vida das pessoas que não interessa a ninguém, muito menos ao direito. O direito não está aqui para complicar nada, né? Pelo contrário, a ideia do direito é justamente buscar a justiça, né? Que um dos grandes pilares do direito é oficialmente a justiça, e eu acho que tem que ser mesmo, oficialmente, filosoficamente, enfim. Tá bom? Vamos em frente. Nós vamos falar sobre isso daqui, eu vou me permitir pular, né? Os procedimentos cautelares, nós teremos uma aula específica, e a concessão da tutela também, o professor Cáceres vai trabalhar. Tá? Processo de conhecimento, então, nós já vimos a questão da defesa e da reconvenção, né, na aula de contestação. Acompanhe os vídeos, serão 10 vídeos à disposição de vocês, com material de apoio, viu, pessoal? Vai estar à disposição de vocês aí o material de apoio. Esse material que está aqui é o material que reproduz, não é, o relatório da Câmara Legislativa, não é, em relação ao novo CPC. Muito bom, por sinal. Eu tenho usado ele e quero fazer um agradecimento aqui, que realmente ficou muito bom. Então, eu acho que é um bom balizador, né? O Legislativo andou muito bem em oferecer esse relatório. Esse relatório é um rico trabalho, né, acerca das questões que foram e das disposições do Código, né? Muito bem. Então, o que importa aqui? As testemunhas limitam-se a 10, 3 no máximo para cada fato. Tá bom? Ponto importante, fica instituída a obrigatoriedade de um intervalo mínimo de 20 minutos entre uma audiência de conciliação e outra. Não é, veja, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui, olha lá. Evitando com isso que partes e advogados fiquem aguardando horas a realização de sua audiência, que ante a omissão de regra no sistema atual, muitas vezes são marcadas com intervalo de 5 minutos entre uma e outra. Todas as vezes que você deseja ter celeridade, colocando uma audiência em cima da outra, você acaba tendo o efeito contrário. Qual seja? As pessoas ficam irritadas porque elas mentalmente, né, mentalizam uma determinada hora, um determinado compromisso, e acabam carregando emocionalmente aquela hora ali. Então, ela fala, nossa, mas já se passaram 30 minutos da minha hora e nada ainda. Enfim, então, agora é 20 em 20. O que é bem possível que, bem organizado, bem trabalhado, com muita objetividade, nós tenhamos aí, evitemos essa questão. Na audiência de instrução, os advogados das partes farão perguntas diretamente às testemunhas, pondo fim ao sistema atual de reperguntas, o que tornará as audiências mais ágeis. De novo, a questão da celeridade. Eu acho que realmente vai ser mais célere. E o juiz, verificando que o colega advogado está aí a interferir, né, a induzir um determinado, oitiva de testemunho determinado, então ele vai, como dirigente do processo, né, como aquele que tem o poder de organizar o processo e, por fim, extingui-lo com uma resolução de mérito ou sem resolução de mérito, enfim, proferindo uma sentença, nós temos aí, então, essa questão que, em linhas gerais, alguns magistrados mais experientes, né, alguns magistrados mais antenados, eles já permitiam ao advogado, falaram, doutor, por favor, e apenas e tão somente ali observavam para ver se não havia algum tipo de questão indutiva, né, trabalhar uma questão de encaminhamento de um depoimento, de uma oitiva em favor do seu constituinte. Tá? Eu realmente acho que isso vai dar uma maior agilidade, sim. Você pergunta para o juiz pergunta para a parte. Lembramos sempre, são 10 testemunhas. Tem processos complexos, né, em que a audiência de instrução ela se prolonga no tempo. Então, qualquer meia hora, 40 minutos é muito interessante, né?
Então, e a colheita do depoimento pessoal e o testemunho poderão ser realizadas por meio de videoconferência. Olha só que interessante, né? Dispensando, portanto, a expedição de cartas precatórias. Imagine uma possibilidade de ouvir essas testemunhas, esses depoimentos pessoais, via videoconferência. Porque você imagina hoje, e nós que estamos trabalhando na área processual, na área jurídica, o movimento que é de encaminhamento de uma carta precatória de uma jurisdição a outra, de uma comarca a outra. Então, o que acontece? Muitas vezes de um estado a outro. Então, o juiz que não tem poder jurisdicional naquela determinada localidade, o seu poder fica confinado àquela em que, embora ele seja magistrado em todo o território nacional, mas ele tem uma limitação geográfica, em alguns casos, né? Há uma determinada competência territorial que ele não pode, em outro lugar, não é, atuar como magistrado especificamente por essa limitação. Então, ele é obrigado a pedir a um colega, não é? Então, ele se elabora a carta precatória, encaminha essa carta precatória é distribuída, vai a um colega, o colega cumpre a carta precatória, enfim, supera. Né? Bem construído, tribunais fortes, tribunais que vão optar preponderantemente pela videoconferência em cada uma das comarcas, salas de videoconferência, para que o magistrado, na localidade em que terá que ouvir aquela testemunha a longa distância, não é, possa, naquela sala de videoconferência das respectivas comarcas, vocês imaginem realmente que eu acho que nós teremos aí uma celeridade, sim, ao processo, não tenho dúvida nenhuma disso, tá bom? É uma parte interessante, estava na hora, não é? Porque, afinal de contas, hoje nós somos uma geração digital. A questão do amicus curiae, né, que fica definitivamente instituída, já tinha essa figura, muito bonita, por sinal, moderníssima, de um profundo respeito de todos nós, né, em que funciona como auxiliar do juízo, né? Porque, às vezes, esses subsídios que ele vai dar ao Poder Judiciário são importantíssimos. Pessoal, nós nunca podemos esquecer que, na realidade, no processo civil, às vezes também no processo penal, não é? Nós que passamos as informações para o magistrado, todos nós, cada um ao seu modo, para que o magistrado possa, ele, na condução do processo, formar o seu juízo de convicção. Então, quanto mais, né, maior, né, mais fortes, mais técnicas, de uma maior profundidade, forem as questões de fato e de direito, que forem levadas ao conhecimento, o processo de conhecimento é para isso, do Poder Judiciário, do magistrado, melhor. Afinal de contas, ele, com todas as questões de fato e de direito na mão, não só pedidas, como também resistidas, não é, possa formar seu juízo de convicção com uma maior profundidade, uma maior realeza, uma maior interação com o fato em si, proferindo uma sentença de mérito justa, né, num processo que correu tranquilo. Né? Então, essa questão do amicus curiae, eu acho que é uma questão importante, o CPC já traz essa consideração em todo um dispositivo, lá 138, e é interessante. A nomeação autoria foi extinta, né? Agora a possibilidade de emendar inicial para corrigir o polo passivo. Né? Então, o réu, na sua defesa, o que ele vai fazer? Ele vai arguir a sua ilegitimidade passiva. Ele vai falar, olha, não sou eu sou ilegítimo para responder isso daqui. Quem é legítimo para responder é ela, ou é ele, enfim. Não é? E se o autor concordar com esse questionamento, afasta-se a figura daquele réu, não é? E entra aquela pessoa que o réu indicou e o autor aceitou,
né, e aproveita-se o processo, que depois da correção passa a ser dirigido contra a parte correta, que é o 339. Né? Então, eu acho que é importante, sim, a nomeação, a autoria também era importante, mas eu acho que essa nova sistemática, que é uma sistemática um pouquinho mais potente, um pouquinho mais justa. Muito bem. Vamos lá. Fica instituída com maior amplitude e clareza do que no sistema atual a possibilidade de o juiz julgar liminarmente improcedente o pedido, independentemente da citação do réu. Olha, uma questão interessante aqui, pessoal, com licença. Vamos lá. Como? Se desde tenra idade no direito, eu aprendi, me desculpe, que é necessária a formação do tripé, do triângulo, autor, réu, juiz. Como é que ele pode julgar liminarmente improcedente o meu pedido, independentemente da citação do réu? Isso já existia, nós já tínhamos essa figura, né? Mas agora ela vem muito potente com o 332. E aí fica mais um poder para o juiz, no caso específico, ele reconhecer, né, liminarmente improcedente o pedido, por algum motivo que ele vai avaliar lá momentaneamente, não há nem necessidade de citação do réu para que o réu venha arguir nessa improcedência. O próprio juiz já verificando cristalinamente, né, que isso é improcedente, ele nem cita o réu, ele já imediatamente já julga improcedente esse pedido. Muito bem. Desculpe. Então, vamos lá. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Não é? Vamos verificar um pouquinho o 373. Então, olha que bacana, viu? Então, nós estamos na parte do ônus probandi, né? O ônus da prova incumbe. Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui, ó, no parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, olha quantas situações nós vamos discutir na pós aqui, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Inversão. Não é? Desde que o faça por decisão fundamentada, eu não tenho dúvida, né? As próprias normas fundamentais falam que as decisões têm que ser fundamentadas, muito mais numa inversão do ônus da prova, não é? E ele vai se alicerçar justamente nisso daqui, ó, a excessiva dificuldade de cumprir o encargo, né? Essa impossibilidade, a maior facilidade de obtenção de provas, né? Caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se incumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, olha que interessante, não é? Então, agora já é uma questão que muito nos agrada, né, como advogados, essa questão. Não é? É muito interessante. Né? E vale a pena ser discutido aqui em pós-graduação todas as nuances dessa decisão judicial, todo esse aparato desse dispositivo, verificando aqui em cada parte concreta de que modo e como o juiz vai discutir, ele vai proferir essa decisão no sentido de se realizar nessa inversão do ônus probandi. Muito bem. Em função da existência de diversos textos legislativos, com frases ou palavras de sentido impreciso, vago, ambíguo ou valorativamente aberto, tornou-se necessário detalhar melhor o alcance da motivação das decisões judiciais. O artigo 11. Turma, eu quero aproveitar rapidamente e dizer para você que eu tenho um artigo sobre o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais. Está à sua disposição, se puder chamar nos meios, nos sites de busca, né? Meu nome, Durval Salge, Princípio Constitucional da Motivação das Decisões Judiciais. Dá uma lida, dá uma lida. Verifique lá. Na realidade, eu até trabalho lá que, quando a gente até, às vezes, insiste, não é, em que a decisão judicial seja fundamentada, na realidade, até a gente, de uma certa maneira, faz até um controle externo do Poder Judiciário muito interessante, não é? Não de modo negativo, por favor, mas de um modo positivo. Né?
Nesse sentido, especificou-se que, na hipótese de a sentença se fundamentar em regras que contiverem conceitos juridicamente determinados, cláusulas gerais ou princípios jurídicos, o juiz deve expor analiticamente o sentido em que as normas forem compreendidas. Ponto para o novo CPC. Compreendo o magistrado, sem dúvida nenhuma. Compreendo a massificação do direito, compreendo sem dúvida nenhuma. E eu, de maneira nenhuma, eu posso criticar ninguém, porque na massificação do seu escritório, na massificação da jurisdição, não dá, eventualmente, não estou dizendo que isso é todo o tempo, mas uma ou outra vez pode acontecer uma hipótese de haver uma massificação da decisão judicial. Uma decisão judicial, vamos chamar assim, muito objetiva, né, em que faltam elementos, em que ela se torna incompreensível. Você não consegue, porque, na realidade, a sentença, a decisão judicial, ela tem que trazer no seu corpo o quê? Uma intenção do advogado, daquele que vai operar o direito, compreender como o juiz chegou naquela resolução. Então, se houver ali uma falha naquele raciocínio, eu sei que pode ser complementado por meio de embargos, mas é muito importante que o próprio juiz faça essa pré-análise, né? E que evite esses conceitos juridicamente indeterminados, essas cláusulas gerais ou princípios jurídicos, enfim, que ele não nos demonstra claramente, porque se nós não tivermos um diploma sentencial adequado, eu não consigo combatê-lo, não é? Porque eu não compreendo. Em linhas gerais, até para a questão da língua estrangeira, não é? No processo. Por que você é obrigado a traduzir o documento por tradutor juramentado? Olha, eu não compreendendo, não posso combater. Se você não compreende a decisão judicial, você também não pode combatê-la. Então, por isso, o artigo 11 vem tão potente, e o 489, parágrafo 1º, 2 romano também. Tá bom, pessoal? A remessa necessária foi substancialmente alterada. A remessa necessária, o próprio dispositivo diz que, não é, que quando esta sentença for contrária, né, à questão da união, enfim, será imediatamente remetido, né, às instâncias superiores para a avaliação. Tá? Então, tá aí, um benefício que o Estado tem, uma particularidade dentro da nuance processual, de que, na realidade, por ser muito demandado, ele necessariamente precisa de subir uma instância, né? Até porque, necessariamente, é importante que ele seja profundamente examinado, não menosprezando o magistrado de primeiro grau. Ele tem o seu olhar, ele tem a sua convicção, ele é majoritário na sua decisão, mas a gente passa por um reexame do Poder Judiciário imediatamente superior, para que então possa verificar se não há nenhum reparo eventual a ser feito naquela decisão judicial. Muito bem, pessoal, eu agradeço a vocês, são alguns pontos, não quero aqui muito discutir profundamente essa questão, não é o nosso interesse é apenas e tão somente levar a você aí algumas particularidades desse novo CPC em 10 mini-aulas, para que você possa estar aqui conosco, não só no decorrer desse movimento nosso, em prol dessas informações sobre o novo CPC, mas que estejam aqui conosco também na nossa pós vindoura, breve aí, que nós teremos sobre o novo CPC. Muito obrigado, pessoal, e assistam às nossas aulas.